história secular judaica está impregnada, vamos dizer assim, foi impregnada na Igreja Apostólica Romana. Da Igreja Apostólica Romana saiu um padre católico chamado Martinho Lutero, onde criou as igrejas luteranas. Depois de Lutero veio muitos outros, né? Mas ele foi o alicerce para que todas essas igrejas hoje, que chamamos de igrejas evangélicas, surgirem. A igreja evangélica, ela não caiu do céu, né? Como as pessoas pensam que a igreja evangélica é a igreja correta. Os católicos também acham que a igreja deles é correta. Mas o que é ser igreja correta? Né? O que é ser igreja correta? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja que Cristo fundou? Amado, igreja certa, igreja correta, é aquela igreja que está alicerçada na palavra do Cristo. Cristo é o cabeça, não é Pedro que é o cabeça. Então, está escrito lá em Mateus 15, 16, 17, 18. Começando no 15, disse Jesus: e vós, quem diz que sou? Jesus estava reunido com seus discípulos e perguntou: o que o povo aí fora na cidade diz que eu sou? Né? E um dizia que seria profeta, o profeta Elias, o profeta Jeremias, e algum outro profeta, né? Então ele disse aqui, direcionado para Pedro, né? E vós, Pedro, quem dizeis que sou? E Simão, que é o nome correto de Pedro, que a palavra Pedro vem do hebraico, do grego, né? Aí por português vem Pedro, né? Mas o nome correto dele, né, aqui na língua de Jesus, que era a língua aramaica, era Simão. Então ele diz: e Simão respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão Barjonas é o verdadeiro nome de Pedro. Barjonas veio do aramaico. Do aramaico significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. A língua de Jesus era aramaica. Ele também falava hebraico, mas o hebraico só era falado dentro do templo. Para o povo em geral era falado aramaico. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, Jesus disse para ele que, Simão, essa sabedoria sua não foi revelada na carne e sangue, não foi ser revelada do seu entendimento. Não foi revelada do entendimento de outra pessoa, mas foi revelada pelo Espírito. Foi revelada pelo Pai que está no céu. Amém? E também eu te digo, as Bíblias de hoje, né? A maior parte das Bíblias de hoje está escrito, né? E também te digo, tu és Pedro. Mas eu expliquei que a Bíblia, no original, está escrito Atá Haeven, que significa e sobre esta Even, sobre essa ideia, sobre essa crença, né? Sobre essa edificação, Haeven significa pedra. Essa pedra aqui está no sentido de edificação. Está no sentido de ideia, de crença, de base, né? Sobre essa base, sobre essa ideia, sobre essa edificação, edificarei a minha igreja. Então,
Ou seja, a igreja de Cristo, eu digo aos padres, a igreja de Cristo não foi edificada por Pedro. Pedro nunca foi, né, um papa católico, né? São Pedro, o primeiro papa católico, nunca foi. Nunca foi. Pedro, quando foi levado a Roma, foi levado para ser julgado, condenado e morto. Pedro nunca foi o primeiro papa romano. Nunca. Não existe nada na história bíblica e nem na história secular provando isso. Não existe. Só existe para vocês. Como eu disse, os católicos acham que a igreja deles são correta. Os evangélicos acham que a igreja deles é correta. Amém? E você, irmão André, acha que o que você crê é correto? Amado, o que é correto é o que é baseado no Evangelho do Cristo. O que é baseado no Evangelho de Cristo que é o correto. Igrejas são pessoas, igreja não é uma instituição. Igreja não é uma instituição, igreja é pessoas. E quando essas pessoas se reúnem, cada um é um membro do corpo, quando esses membros se reúnem, formam o corpo de Cristo, que é chamado de igreja de Cristo. E quando essa igreja formada está ali estudando o que é, né, verdadeiro dentro da história, verdadeiro dentro do Evangelho do Cristo, não é Mateus, Marcos e João, mas o Evangelho do Cristo dado nas cartas de Paulo, porque o Evangelho do Cristo foi dado para o apóstolo Paulo, unicamente para ele. Mateus, Marcos, Lucas, João, não é Evangelho do Cristo, é Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. E ainda existe dentro da teologia dúvidas de que realmente seria eles escrevendo. Mas isso não leva ao caso. O principal é saber qual é a igreja correta. A igreja que é baseada, se você é cristão, você tem a sua fé, tem que ser baseada em Cristo. Tem que ser baseada em tudo que Cristo trouxe e ensinou ao apóstolo Paulo, que foi o apóstolo escolhido para anunciar o seu evangelho. Essa é a igreja correta. Então, quando ele diz, tu és Pedro, né? E sobre essa pedra, como está nas tradições bíblicas, né? Edificarei a igreja. Né? Muitos padres católicos acham que Jesus estava falando que a igreja seria edificada por Pedro. Seria edificada pela coluna, que Pedro era a coluna da igreja. A Bíblia diz que Pedro fazia parte da coluna. Era Pedro, Tiago e João. Eram as colunas da igreja. Então as pessoas acham que a base doutrinária, né, vamos dizer assim, religiosa atual, tem que ser baseada no conhecimento de Pedro, de João, de Tiago. Aí vem Mateus, Marcos, Lucas, João, porque eles andavam tudo junto. Não. Não é isso que Cristo quis dizer. No original está a Terra Heaven. Sobre essa, né, pedra, sobre essa edificação, a Terra Heaven, tu és a edificação, a pedra, mas não no sentido da pessoa dele. Porque se Pedro é a edificação da igreja de Cristo, você vai se contrariar. Porque a palavra diz que Cristo é a cabeça. Não pode ter duas cabeças. Quem é a cabeça? Pedro ou Cristo? E Cristo é a cabeça. Então a palavra aqui não está dizendo que Pedro, entendeu?
mas não a pessoa de Pedro, né? Mas aquela visão que Pedro teve, que Jesus falou que não veio dos homens, não veio do conhecimento dele, mas veio revelado do Pai que está no céu. Está entendendo? Então, todo sistema religioso atual é uma base, vem de uma base vincular judaica. Amém? E a Bíblia diz que Yahshua, Jesus, é superior a Moisés. Então toda a base, né, doutrinal judaica que se empregou na igreja católica e por Martim Lutero veio nascendo nas igrejas hoje chamadas de igrejas evangélicas, são tudo uma base doutrinal judaica, segue um vínculo doutrinal judaico e contraria totalmente toda a obra que Cristo veio fazer na terra. Amém? Cristo no madeiro batizou a todos. Mas hoje na igreja tem que se batizar na piscina do pastor, lá no lago lá do sítio lá do pastor. Amém? Dizendo que o batismo de Cristo é mentiroso, dizendo que Cristo, né, aquele batismo dele no madeiro não serviu para nada. Amém? E vamos fazer a Páscoa judaica, que é chamada de ceia. Querendo o quê? Crucificar novamente Cristo. Porque a Páscoa se encerrou. Esse mandamento da Páscoa se encerrou. E como eles chamam ceia, a Páscoa de ceia hoje no cristianismo, essa base também se encerrou. Porque essa Páscoa se concluiu no madeiro. Porque ele foi o Cordeiro Pascual que foi imolado, que foi sacrificado, que foi usado como símbolo. Porque na época de Moisés era usado um cordeiro, um animal cordeiro. Cristo se fez de cordeiro e foi sacrificado no madeiro, encerrando essa Páscoa. Antes era perpétuo. O sacerdote sempre tinha que oferecer aquele mesmo sacrifício. Cristo se sacrificou de uma vez por toda, uma só oferta, que a Bíblia diz. Amém? Cumprindo todo aquele ritual religioso judaico. Amém? Então, quando você quer repetir, significa que está menosprezando tudo que ele fez. Tudo que ele fez não valeu para nada. Amém? Então, a ceia, o batismo, né? E várias outras coisas que é feita hoje em dia nas igrejas, né, chamadas evangélicas, católicas, estão menosprezando toda a obra de Cristo. Ele diz no madeiro, está consumado. Mas os doutores de hoje acham, não está consumado, não. Vamos fazer de novo. Vamos continuar fazendo isso aí. Amém? E se você é cristão, você tem que seguir a quem? A Cristo, meus amados. E Hebreus 6 diz, deixando os rudimentos, que rudimentos são esses? A doutrina que eles receberam de princípio. A doutrina que eles receberam de princípio. Qual foi a doutrina que eles receberam? Não nós, eles. Eles receberam uma doutrina de princípio, uma doutrina anterior à doutrina de Cristo. E qual foi essa doutrina? A lei de Moisés. Aqui está se falando para judeus. Paulo aos hebreus. Paulo está falando quem? Paulo está falando aos hebreus.
Paulo não está falando aos católicos. Paulo não está falando aos evangélicos. Paulo está falando aos hebreus. Quem eram os hebreus? Os atuais judeus hoje, que chamam de judeus. Eles foram chamados de hebreus, depois foram chamados de israelitas, hoje são chamados de judeus. A crença judaica era a força do país. Até vir Cristo e nascer aqui, né? Aparecer aqui a Igreja de Cristo. E essa Igreja de Cristo, ela nasceu pela coluna. Pedro, Tiago, João. Mas a resposta de Pedro, que mudaria a história secular judaica, mudaria e não mudou. Era para mudar e não mudou. Por que não mudou? Porque pregar a verdade não é útil. Pregar a verdade não é útil para os atuais doutores de hoje. Não é satisfatório para eles. Amém? Esse bichinho aqui gosta muito de gritar. Esse bichinho gosta muito de gritar e me atrapalhar. Não é satisfatório para eles mostrar a verdade para o povo. Porque a graça de Deus tem que ser acompanhada com a verdade. Porque a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Então a graça de Deus tem que andar com a verdade. Você botar o nome de uma instituição religiosa de graça, mas pregar todos os dogmas judaicos, não está andando com a verdade. Está menosprezando primeiramente todo o sacrifício de Cristo que Cristo fez no madeiro. E segundo, está fazendo mistureba. Está misturando judaísmo com cristianismo. E Hebreus 6 diz: deixe os rudimentos, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Algumas versões, deixe de parte o rudimento da doutrina de Cristo. Significa, deixe de lado os rudimentos da lei da doutrina de Cristo. Não misture os rudimentos da lei com a doutrina de Cristo. Paulo está dizendo que não pode misturar as duas coisas. E as igrejas atuais misturam tudo. Desde a católica até a protestante. Né? Estão misturando. Então a resposta de Pedro que mudaria, e até hoje não mudou, só está sendo mudado por nós que pregamos a graça de Deus. Nós mudamos. Porque nós entendemos o que Pedro disse aqui. Os doutores evangélicos, os padres, eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí vem a palavra que diz: o fim da lei é Cristo. Se ele era o Cristo, então a lei se findou-se. Desde o dia que ele falou aquilo ali, aquele rito religioso judaico deveria já ter saído da mente daqueles homens. Se é o fim da lei, é o fim de toda aquela ideia judaica, é o fim de todas aquelas obrações judaicas, é o fim de todas aquelas doutrinas judaicas. Não é para ser igual hoje. Por isso que eu falei mudaria, porque os doutores hoje não mudaram. Continuam com essa mistura. Eles misturam doutrina de Moisés com doutrina do Cristo. E Paulo está falando: deixa de parte. Deixa de parte os rudimentos, deixa de parte a lei de Moisés da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição.
Vão prosseguir para a perfeição, porque a palavra diz, Paulo diz, né, em Hebreus mesmo, que a lei foi revogada porque era fraca e inútil. Era fraca e inútil. Então, por isso que ele diz, vão prosseguir para a perfeição. Se a lei era inútil, né? A graça de Deus é a perfeição. Vocês estão entendendo? Então, ele está falando, deixe os rudimentos da lei, não misture ela com a doutrina de Cristo e vamos seguir para a perfeição, que é a doutrina de Cristo. Não lançando de novo a base do fundamento de arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus. Nessa base de arrependimento. Servir a Deus com base de arrependimento. Servir a Deus com essas obras mortas. Ele está falando, não vão seguir mais a Deus obras mortas. Qual é as obras mortas? A doutrina que foi dado anteriormente. Os rudimentos anteriores. Paulo está praticamente dizendo, deixe esses rudimentos, deixe essas doutrinas judaicas. Amém? Isso que Paulo está falando. Se você é cristão, você não pode seguir rudimentos judaicos. Né? Se você é judeu, segue o rudimento judaico. Mesmo hoje não sendo mais para seguir, mas se eles querem seguir, que sigam. Mas se você quer andar na verdade do Cristo, que você tem sede de verdade, você tem que se basear na verdade. E a verdade é que todos os rituais, orações, ordenanças religiosas da lei de Moisés não é mais para ser cumprido hoje. Porque Cristo lá no madeiro cumpriu. Ele disse, está consumado. Então se você voltar a fazer aquilo, você está menosprezando todo o sacrifício dele no madeiro, tudo que ele fez lá no madeiro, você está menosprezando. Está dizendo que toda a obra que ele fez não valeu para nada. Ele morreu em vão. Morreu em vão para católico, morreu em vão para evangélicos. Para nós da graça de Deus, não. Porque nós reconhecemos a verdade, nós reconhecemos o trabalho que ele fez. Agora, o próprio povo que foi feito esse trabalho não reconhece. Por isso que eu fiz um estudo anterior, não deu muita visualização, né? Não sei porquê, mas estava o título do tema do estudo lá. Os judeus são indesculpáveis. Talvez não deu visualização porque eu botei esse título. Que os judeus são indesculpáveis. Que muitos hoje, né, acham que tem que seguir o judaísmo. Tem que seguir os judeus. Né? Porque os judeus são povo de Deus. Não. Povo de Deus são todos nós. Povo de Deus são todos nós. Não existe mais separação entre judeus, entre gentios. Hoje todos somos povos de Deus. Amém? Hoje Deus habita dentro de cada um de nós. Amém? Então Paulo está explicando claramente que é para deixar os rudimentos da lei, deixar ela separado, né? Deixando os rudimentos, ele está falando algumas versões, deixe de parte os rudimentos da doutrina de Cristo. Quer dizer, não mistura a lei com Cristo, com a doutrina de Cristo. E vamos prosseguir para a perfeição. E não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Que doutrinas de arrependimento são essas? Que obras mortas são essas? Vamos lá. Está escrito assim. 2, né? Hebreus 6:2. Doutrina dos batismos. O arrependimento, né?
de obras mortas, a palavra é bem clara e diz: doutrina dos batismos. No judaísmo existe 3 batismos: aceitação, conversão e purificação. Né? Hoje existe o batismo da Igreja Católica, existe o batismo da Igreja Evangélica. Né? E existe o batismo de Cristo. Também existe hoje também 3 formas de batismo. Então fala, doutrina dos batismos é uma obra morta. Porque Cristo no madeiro já batizou a todos. O batismo de Cristo é válido. E ele já batizou a todos. Nós que nascemos, ele batizou a todos lá, judeu e gentios convertidos na época, lá no ano 33, no madeiro. Todos que nasceram daquela época para cá já nasceram batizados. Então, abençoado que está me ouvindo, você já nasceu batizado. Você já é batizado. Não, o pastor falou que eu tenho que me batizar. Você já nasceu batizado. Esse batismo que você faz nas águas é o batismo de João Batista. É um batismo de arrependimento. Só quem tinha arrependimento eram judeus. Arrependimento de que? Arrependimento das coisas que eu fiz no passado. Não! O arrependimento bíblico é o arrependimento das transgressões que o povo judeu cometeu a Deus, transgredindo a lei de Deus. Esse é o tal do arrependimento que é falado aqui. Amém? Esse é o arrependimento. E quando se transgredia a palavra de Deus, se colocava na posição de pecador. E Cristo falou, dos seus pecados não me recordarei mais. Ele não recorda dos seus pecados. E pecados aqui é transgressão da lei. Não é da minha ação, né? Que eu fiz uma ação, né? Errada que eu fiz na vida. O pecado aqui é transgressão da lei. Era transgredir a lei. Eu não posso transgredir a lei, porque eu não vivo no regime da lei. Você não vive sob o regime da lei? Hoje vivemos sob o regime da graça de Deus. E dentro da graça de Deus, Cristo falou que você não tem pecado. E dos seus pecados não recordarei mais. Falando para os judeus. Essa palavra dos seus pecados não recordarei mais não é para nós. Ele está falando para os judeus. Nós, desde quando ele foi batizou a todos os judeus no ano 33 para cá, já nascemos batizados. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Né? Algumas. Mas nenhuma. A palavra é clara. Então, uma das obras mortas são a doutrina do batismo. É uma obra morta. Porque o Cristo lá no madeiro já batizou a todos. Todos já foram batizados, purificados e perdoados. Todos os judeus da época. Todos os judeus da época. E todos nós que nascemos daquela época para cá, né? Nascemos batizados também. Não precisamos batizar. Porque já somos batizados em Cristo Jesus. Não precisamos nos apresentar a Deus. Porque Deus já conhece todos nós. Não precisamos levar nossas criancinhas, nossos filhos, né, para apresentar a Deus. Porque Deus que criou todos nós desde antes da fundação do mundo, já conhece cada um de nós. Isso são doutrinas religiosas, inventadas e criadas pelos tais doutores da igreja moderna. Outra obra morta, ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos, ato de ressurgir ou retornar à vida após a morte. Também chamado de doutrina do arrebatamento. É uma obra morta. Não haverá nenhum arrebatamento cinematográfico conforme crê os religiosos. Amém? Esse arrebatamento
foi lá daquela época, de todos aqueles que morreram e ficaram presos nos seus corpos, esperando Cristo vir, né, para, né, os ressuscitarem. Isso já aconteceu. O arrebatamento hoje, nos nossos dias, será quando cada um de nós morrer. Quando cada um de nós deixar esse corpo físico, esse corpo de carne, haverá um arrebatamento espiritual. Esse espírito retornará para Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa pátria é no céu. Então temos que retornar para nossas moradas celestiais. Retornar para o céu, onde é a nossa pátria. Está entendendo? Não existe essa doutrina da ressurreição dos mortos, né? Juiz eterno, outra obra morta. O julgamento final de Deus, obras mortas, né? O juízo foi para os judeus do primeiro século. Havia um juízo dito por Deus, né? Anunciado pelos profetas, que eles, como transgrediram a palavra de Deus, então haveria um juízo pelaquela transgressão. E esse juízo se deu ali no primeiro século judaico. Então, hoje dizer que haverá um juízo de Deus é uma mentira. E é chamado por Paulo aqui de obras mortas. Você tem que riscar isso, né, da sua vida, meus amados. E muitas outras obras que hoje já não tem nenhum valor religioso, né? Nenhum. Se Pedro diz que Jesus era o Cristo, deveria mudar toda a história secular judaica, católica e protestante. E não mudou. Não mudou nada. Eu estou aqui te explicando, abençoado, para que você, a partir de hoje, passe a enxergar a verdade. Passa a mudar na sua vida e tirar todos esses mandamentos, obrações, né, judaicos da sua vida. Todos esses rituais judaicos. Tire da sua vida. Esses rituais judaicos estão impregnados dentro das igrejas católicas e protestantes, chamadas de igrejas evangélicas, né? Risque isso da sua vida. Tem que não vão te buscar o Senhor. Não, não, o Senhor mora dentro de você. Ele habita dentro de cada um de nós. Acaso não sabeis, Paulo dizendo, acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo, que habita em vós? Por que você vai buscar no monte? Por que você vai buscar no monte? Ele habita em vós. Por que você vai, vou lá me batizar? Por que você já é batizado? Cristo lá no madeiro já fez essa obra por completa, perpétua, com uma única oferta, oferta de sacrifício, se fazendo de cordeiro, para todo aquele que o crê, judeus, gregos e todos, gentios, né? Geograficamente somos gentios. Cremos em Cristo, então temos que crer na sua palavra. Se você vai batizar na piscina do pastor, porque você não está crendo na palavra do Cristo. Você está menosprezando a obra de Cristo. E Romanos 10,4, para finalizar, diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Se Cristo veio, findou-se a lei. E se você crê nisso, você foi justificado pela sua fé. Romanos 10,11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que nele crer não será confundido. Por isso, irmão André, tenta trazer claramente a palavra para você, para não te confundir, para que você venha entender perfeitamente a palavra de Deus. Você que está me vendo pela primeira vez, sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro.
Se inscreva no meu canal, se você entendeu sobre o vídeo. Traga mais pessoas para se inscrever. Vocês que já me seguem aí um bom tempo aí, pode distribuir esse vídeo, né, nas suas redes sociais, entendeu? Nos seus canais, pode, à vontade. Esse vídeo não é meu, esse vídeo é do povo. O povo que tem sede da verdade. Se você tem sede da verdade, se inscreva no meu canal, amém? Uma tarde abençoada, até a próxima, graça e paz.